que jogo ruim, né? Jogo muito muito ruim, Muito ruim. muito ruim. O jogo foi muito ruim, o Fla-Flu muito ruim. E me surpreendeu um pouco a postura do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ficou pensando tanto no imprevisível. Ficou, eu acho que a demissão do Felipe Luiz deu uma desestabilizada maior no Fluminense em relação à final do que o Flamengo. Porque, de verdade, na sexta-feira, eu conversando com um amigo meu, muito próximo de alguns jogadores do Fluminense, e na sexta-feira ele me falou: Raíza, eles estão preocupados. Eles estão bastante preocupados porque eles não sabem o que vai acontecer, não sabem o que vem pela frente. E de fato, né, o Jardim fez algumas mudanças, poucas mudanças, O que veio pela frente foi a mesma coisa, inclusive, né? Não era tão diferente, nada. não. Exatamente. Não, mas ele fez algumas mudanças ali mais na parte tática do Flamengo, né? Na forma de jogar. E ele falou que ele reparou nos últimos padrões das vitórias do Fluminense sobre o Flamengo. E ele tentou. Ele conseguiu segurar ali o Serna e o Canóbio, né? Segurou muito as subidas do Serna e do Canóbio. Acabou que eu sinceramente esperava que o Fluminense fosse ser mais ousado. Mas eu senti o Fluminense desde o início do jogo segurando, travado, né? Estudando de repente ali o Flamengo, esperando uma iniciativa do Flamengo, e o Flamengo ao mesmo tempo também esperando mais do Fluminense. Então foi um jogo de espera, e no final das contas o empate era melhor pro Flamengo, porque os dois times têm grandes goleiros em cobranças de pênalti, né? O Fábio é muito bom em pênalti, só que o Rossi é espetacular nos pênaltis. E o Flamengo tem melhores cobradores, né? O Flamengo tem melhores cobradores, então sairia na frente de uma disputa de pênalti. Mas acho que foi isso. Me surpreendeu um pouco a postura do Fluminense. Eu esperava um Fluminense um pouco mais ousado. E o Leonardo Jardim até falou na entrevista coletiva. Eles deram um chute só no gol. Que foi essa aí, da Costa. Que foi a defesaça do Rossi aí nesse lance. Mas foi isso, foi a única finalização do Fluminense no gol, assim, realmente. Então, acho que... Foi um jogo pobre, né? Foi um jogo ruim, muito ruim. Mas a gente chegou a falar isso aqui, acho que na semana passada, não sei se foi quando a gente foi gravar para as redes sociais, falei, cara, eu acho que vai ser um jogo truncado, porque o Flamengo tá nessa indefinição de tudo que tá acontecendo, talvez ainda tentando se ajustar, né, naturalmente, a chegada do Leonardo Jardim agora, e um Fluminense que também tá com receio o que vai vir pela frente. Só que isso tem um tempo, né? Se você começa o jogo nesse ritmo, fazendo estudo, segundo tempo, amigo, você tem que ir pro jogo. Você não tem mais o que negociar, você já sabe como é que tá, você já entendeu como é que o adversário tá jogando. Acho que faltou isso, não só ao Fluminense, mas ao Flamengo também. Até que o Flamengo acaba saindo campeão, a gente vai olhar com o viés de que o Flamengo fez certo. Mas não fez também, o Flamengo não jogou bola. Tirando esse chute do Léo Pereira, que nem pro gol vai, já aos Também 35, se eu não me engano, o Flamengo não produziu nada. Nada, assim, foi um jogo muito ruim. Foi até um amigo meu, que até é jornalista, o Marcelo, falou, foi 0-0 porque não tinha como ser menos. Porque se pudesse ser um -2 a -2, poderia, ó, penalidade para cada um ali, tira ponto ali, ó, por falta de ofensividade, -1, e vai dando pontuação negativa. Porque foi um clássico que foi ruim, tecnicamente, de dois times que têm qualidade para jogar mais. A gente não assistiu um Madureira, com todo respeito a Madureira e Bangu, né? A gente assistiu um Flamengo e Fluminense, onde a gente falava que até na semana passada o Fluminense vinha, antes do jogo contra o Vasco, apresentando o melhor futebol do Rio de Janeiro. Não sei se do Brasil, que a gente não consegue acompanhar tudo, porque é muito jogo, é até simultâneo, que pra mim é um erro, inclusive. E um Flamengo que é indiscutivelmente o melhor elenco do futebol brasileiro, campeão brasileiro da Libertadores e agora campeão carioca. Então, assim, eu imaginava mais. Eu imaginava talvez um início mais truncado e depois você soltando ali conforme você vai sentindo o jogo. E não foi o caso, né, assim. Foi um jogo truncado do início ao fim, parecia os dois meio que satisfeitos. Ninguém ruim. queria se indispor. Um jogo ruim. Ninguém queria sair dali derrotado. No pênalti, tu vai botar a conta da sorte, vai botar na conta do goleiro, deixa pro Rossi salvar, deixa pro Fábio salvar. Eu imaginava mais nos 90 minutos. Flamengo tinha um plano. Flamengo tinha um plano, Garone. Depois que dá certo, tem um plano. Se der errado... O Flamengo tinha um cavalo de Troia. O Flamengo tinha um cavalo de Troia lá, um presente lá no Fluminense. O Guga é rubro-negro pra caramba. Morde as costas! Cara, mas eu não vou falar nada, não. Vou deixar vocês falarem. Eu posso, inclusive, ir embora se vocês preferirem. Agora, uma realidade, Raíza. Não, hoje não. Raíza, ganhar Fla-Flu é normal, Raíza? Claro que é.
Mas não ganhou, né, Papa? Foi 0x0. Não. Peraí. Não diminua. Acabou o programa. Não diminua. Tô falando de títulos. Tô falando de títulos. Acabou Eles o dizem programa, que ganhar gente. é normal. São Não, 11 trivice mata-mata, agora, meus né? amigos. O Flamengo já 11 fez mata-mata. o tri em cima do Botafogo, do Vasco e agora o tri em cima do Fluminense também. Então tá São 3 completinho aí. seguidos. Não, Nova Iguaçu. Não, mas é o tricampeonato, né? Fluminense. Ah, é. Ah, Então é. o Tetra vai ser o tri em cima do Fluminense, Não, Ilan. Tetra- Na verdade, assim, Tetra não coisa- foram Foi Nova 3 Iguaçu, é verdade. consecutivos em cima Não do foram Fluminense. consecutivos, que É um teve tricampeonato, o Fluminense, aí mas teve foi o um Nova com o Iguaçu. Fluminense, um com o Nova Iguaçu. É e esse verdade. agora. É porque o Fluminense eliminou o Fluminense Na na semifinal. semi. É Exatamente. verdade. Perdão. Mas então no ano que vem, quem sabe o Tetra que o Flamengo não tem, não vem em cima de um tri em cima do Fluminense. Mas acho que é isso. O Ilan tá assim porque ele avisou a semana inteira, né? Esse Pô, ano inteiro. mas é um Ele fato. avisou. Mas é um Ele fato, avisou. cara. Mas olha só, o Paquetá bateu mal, tá? Bateu O Paquetá mal. bateu Bateu muito mal a cobrança. Eu acho que ali foi o Fábio acabou dando mole ali. Ele porque acertou dava todos pra os ele. cantos, o Fábio, né? Acertou. Ele acertou todos os E cantos. essa do Paquetá Só dava tocou na pra bola ele em quase pegar. todas, É, dava pra ele pegar. O Paquetá bateu Pois muito é. mal. A cara do Léo Ortiz depois, porque o Paquetá sai vibrando pra caramba, e fala, pô, aquele ali. Aí você vê a cara do Léo Ortiz abraçado com alguém, tipo assim, meu Meu Deus. Deus do O que céu. aconteceu? Meu Como é que ele se Deus. salvou E o dessa? do Léo Pereira, ele É pra chegou a ser. encostar, mas é porque não tinha como mesmo. Foi muito bem batido do Léo Pereira. O Léo, ele muito repetiu a batida contra o Estudiantes. Luiz né, Araújo do perdeu outro de novo, lado né? do Luiz Araújo. gol. No Mundial contra o PSG, o Léo mudou a batida Ele e ninguém explicou, né? entendeu. Ele Porque ele falou que o goleiro Porque o Safonov pulou em todos pulou no em canto que ele todas bate. ali. Aí ele mudou Mas e ontem ele voltou, botou no outro lado. voltou Mas a ele bater botou no outro lado ontem. No Ontem lado que ele bateu- bate. É. Ah lá. E ele bate bem, Ele né? bateu Ele bem bateu mesmo. bem, bateu Os muito dois bem. zagueiros, pra mim, foram os melhores. Léo Ortiz e Léo Pereira batendo Agora eu pênalti. vou falar uma coisa pro Ilan. O Papa brincou ali com o Guga e tal, beleza. Mas quando o Otávio foi pra bola, Não brinquei, eu não. falei, Contrata o ele, Otávio pô. vai Contrata perder. Tá ele. escrito, Tem que né? contratar Não, o o Guga. Otávio Eu não brinquei, não, pô. cara que o Otávio É. ia perder. Tava na cara que o Não, Otávio eu ia vi, perder. eu percebi que ele vai que ele ia pra perder. bola, em segurança, né? Cara, mas olha, aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Quem é que botou o Otávio pra bater? É. O Zubeldia falou que foi ele que botou o Otávio pra bater. Então, assim, não deveria ter botado. Eu vou fazer o advogado do diabo. Mas o vai Otávio, botar quem? o Otávio é um volante reserva. Tinha o Martinelli ali pra bater. Martinelli tinha tinha o batido Canóbio ainda. pra bater. Não, e não Martinelli bateram. não bateu. Como é que um atacante como o Canóbio vai bater pênalti depois do Otávio, que é um não, volante tá errado, reserva? Tá errado. Cadê a responsabilidade do Canóbio? Depende de como vem treinando. Tem que porque ver o o treino. Canal Porra, mas não o Canal existe perdeu isso. contra o Vasco ano passado. Mas ok, mas não pode perder. Não, na Martinelli. semifinal de Copa do Martinelli Brasil. tinha que bater. O volante titular tinha que Tem que bater. chamar a O volante responsabilidade. reserva não bater. Capitão, né? Tem que chamar a responsabilidade. Amigo, então assim, mas o Canóbio perdeu em novembro ou em dezembro. Ok, mas estamos já em março. Ele não treinou de lá pra cá? É um atacante, mas que às não, vezes- é um atacante que não faz gol, que não dá assistência, que não sabe cruzar, que não sabe finalizar e não sabe bater pênalti. Então ele é tudo menos atacante. Ele é astronauta, ele pode ser volante, ele marca muito, né? Tem um cabelo lindo. Ou ele é modelo ou ele é volante. Atacante, cara, o Canóbio não pode ser. É simples assim. O que o Canóbio produziu ofensivamente nesse jogo de ontem ou nos últimos jogos? Eu desafio vocês a me, Ah, mas me ontem lembrarem ninguém aqui. produziu nada, assim. Nada. Ontem ninguém, não, mas ninguém produziu. Mas também. o Serna ainda chutou uma bola bonita ali, quase, né? Uma bola ali cruzada. Pô, mas passou uns O 3 Serna metros também a fez bola uma do coisinha Serna. ou outra. O John Kennedy fez uma coisinha ou outra. Não, O chamaram Canóbio não mais o acerta jogo, né? nada, cara. Como é que o Otávio é escolhido pra bater esse pênalti? O Zubeldia falou, fui eu que escolhi. Fui eu que determinei quem ia bater. Mas Não, se e o o Canóbio Flamengo, bate e Ilan? perde. Não. A gente O- não tá o falando a Ilan, mesma o coisa. Que Flamengo o Canóbio não acerta chute, não acerta cruzamento, vai bater pênalti. Fala, papo. E o Flamengo teve jogadores que perderam pênalti contra o PSG que bateram. Não quer dizer isso nada aí, o Canóbio pô. não poder bater. Ué, O Léo Pereira tinha perdido, o Luiz Araújo perdeu de novo. Luiz Araújo perdeu de novo. Igual, batida igual do Luiz Araújo. Só mudou o canto, mas a batida foi igual. Então, mas aí eu parto do princípio que todo mundo treinou e quem teve melhor aproveitamento bateu. Então, assim, eu não vejo o treinamento de pênalti do Fluminense pra falar quem deveria bater e quem não deveria. Eu sei que eu já vi o Canóbio bater e perder. O Otávio realmente eu nunca vi bater pênalti. Canóbio, que segundo os nunca amigos mais lá, vai de, ver. lá do Uruguai, parece que fez as pazes lá com o Bielsa e vai ser convocado agora nessa data FIFA. porra, que ele fique por lá. Cara.